1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler o contexto todo, para lembrar aquilo que a gente já conhece bem, e deixa o Espírito Santo ministrar algo ao seu coração. Às vezes nesse texto que é conhecido, o Espírito Santo vai te atrair a uma frase, a uma palavra, alguma coisa que pode virar a chave. A gente usa dizer isso como uma palavra rema, é uma palavra que Deus vai lá dentro da nossa alma. Parece que você já leu isso um monte de vezes, mas hoje Deus pode impactar você com essa palavra. Então Obadias, no verso 16, foi encontrar-se com Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas sim você e a família do seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Tragam os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear, cochear entre dois pensamentos, ou para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se porém é Baal, sigam a Baal. O povo, contudo, nada respondeu. Então Elias disse: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas há 450 profetas de Baal. Tragam 2 novilhos, escolham os profetas de Baal um novilho, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu preparei o outro novilho, coloquei sobre a lenha, mas não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder por meio do fogo é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem primeiro, visto que vocês são muitos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a apresentação da oferta da tarde. Contudo, não houve resposta. Ninguém respondeu, nem deu atenção. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Primeira coisa que Elias fez, reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado ao nome do Senhor,
e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderia ser semeado 2 seás de sementes. Arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras e derramem-se sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente, disse ele, e eles o fizeram. Façam o mesmo pela 3ª vez, ordenou de novo, eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorreu em volta do altar e encheu até a valeta. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. Também secou totalmente a água da valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, aleluia. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal e não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam e Elias os fez descer ao rio Quizon e lá os matou. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Aleluia. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou, e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carruagem para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele, preparando a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém, queridos? No resumo, queridos, desta passagem, esta passagem ela trata de um momento impactante e um momento singular, e um momento que até hoje é marcado para a nação de Israel. Um momento onde o povo estava com a vida toda destruída, a vida espiritual destruída e, consequentemente, a vida financeira e todas as demais áreas da vida estavam destruídas. E nesse momento da história, Deus está novamente trazendo o povo para Ele, porque o povo havia se desviado de Deus. E então ele, no primeiro momento, que nós não lemos aqui, Elias dá uma ordem dizendo que não choveria, a menos que a palavra dele novamente fosse dita para que chovesse. E então nós estamos num episódio que já fazem mais de 3 anos que não chove. Mais de 3 anos com seca. Mais de 3 anos onde a colheita não consegue prosperar. Mais de 3 anos onde o rebanho também não tem como se manter. Então a fome era terrível nesse momento. As calamidades de uma falta de água, a gente imagina, a gente fica um dia sem água e a gente já fica todo preocupado. A gente já fica: meu Deus, que hora que vai voltar essa água? Imagine uma nação sem água, por 3 anos sem chuva, e ainda mais no Oriente Médio. Então a gente não consegue nem imaginar a grandeza desse problema, mas isso era uma calamidade de proporções gigantescas.
E aí o próprio Elias disse que a chuva voltaria quando ele estivesse novamente orando. Então ele ora para que a chuva cesse, para que não venha chuva, e agora chega o momento de orar para que a chuva volte. Mas antes disso, ele chama o povo a um concerto, se apresenta a Acabe, pede para Acabe reunir o povo, e chega a hora agora de ver quem é o Deus verdadeiro. O povo de Deus está cultuando a Baal. O povo de Deus está cultuando a outros deuses. E isso, queridos, era um dos mandamentos mais simples e primários dos 10 mandamentos, do Decálogo. Não ter outros deuses além de Deus é uma coisa básica, qualquer criança sabia disso. Mas o povo está numa cegueira espiritual tão grande que eles estão simplesmente descumprindo o mandamento mais básico de toda a palavra. E isso trouxe as consequências que eles estavam vivendo. Então agora nesse momento, queridos, da história, Deus está fazendo esse concerto e mostrando quem é o Deus verdadeiro. Chama os profetas, gente que profetiza, dizendo que está profetizando em nome de um Deus, gente que está dizendo que aquilo que fala acontece. Esses profetas que deveriam ser profetas do Senhor, são profetas de Baal, e ele desafia eles para ver qual é o Deus verdadeiro. E o desafio é muito simples, muito simples. Nós vamos fazer um altar, vamos colocar aqui o sacrifício, e nós vamos colocar fogo nesse altar. No entanto, sem palito de fósforo, sem nada que possa aqui da terra acender esse fogo. Esse fogo vai ter que vir do Deus verdadeiro, o Deus dos céus. Os profetas de Baal vão até lá, começam a cerimônia e ficam o dia lá até meio-dia, e meio-dia o próprio Elias começa já a provocá-los, a dizer: clamem mais alto, quem sabe ele está trabalhando, quem sabe Baal está ocupado, e nada está acontecendo. Eles intensificam o clamor, intensificam ao ponto de se cortarem, de derramar sangue, e nada acontece. A primeira lição que a gente poderia extrair desse texto é exatamente essa, irmãos. Se a gente não ora, a gente já está perdendo para a gente que ora a um Deus não verdadeiro, a um Deus que não existe. Se a gente não está orando, a gente já está perdendo para pessoas idólatras que estão orando a um Deus falso. Imagine nós que temos um Deus verdadeiro, o quanto deveríamos usar esse caminho. No entanto, queridos, ele se retalha, faz de tudo e nada acontece. Então, Elias entra em cena e diz: cheguem-se a mim. E agora ele coloca em ordem o altar, arruma tudo que estava destruído, a bagunça que eles fizeram. Porque a primeira coisa que precisa, antes da oração, é colocar a vida no altar. E ele arruma aquele altar e faz a sua oração. E quando ele ora, Deus responde imediatamente. O fogo desceu do céu de tal maneira que não só consumiu o holocausto, que não só colocou fogo sobre o altar, mas a água, a terra, tudo ali foi incendiado. E assim o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. E esse é o primeiro passo do milagre. O segundo passo agora, Elias, nesse momento ele está estabelecendo Deus como Deus único e o Deus verdadeiro, e agora ele vai dizer para Acabe que pode voltar, que a chuva vai descer. E ele diz para Acabe ir comer e beber, e enquanto isso ele vai orar. Enquanto ele vai orar, ele pede para o seu servo ir olhar lá na frente para ver como que está o tempo. E o servo volta com a notícia que está tudo normal. Mas Elias já tinha dado uma ordem para Acabe: vai comer e beber, porque eu já ouço o barulho de chuva. Eu já estou escutando o barulho de chuva, mas ele vai orar. Em vez de ele dizer: já pode ir, coma e beba. E ele está em oração e pedindo para o servo ir ver como que está o tempo. E toda a notícia que volta é: o tempo está limpo, o tempo está normal, não estou vendo nada. E isso acontece por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo volta com uma expectativa, volta com uma possibilidade remota, pequena, quase insignificante para o tamanho do problema, mas o suficiente para Elias dizer: agora
entra na carroça e corre, porque a chuva já está vindo aí. O servo volta dizendo: olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E é assim que o milagre acontece. E então Acabe entra na carruagem, e antes que eles cheguem no destino, a chuva desce. E então o mesmo homem que orou para a chuva parar, agora ora, e a chuva volta, e Deus responde novamente, aleluia. Sabe qual que é a grande notícia desse texto que você conhece? É que esse é o teu Deus, e que esse é o meu Deus, e que esse é o nosso Deus, amém? Glória a Deus por isso. Você está feliz por isso? Você consegue alegrar o seu coração? Esse é o seu Deus, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, o Deus que tem poder sobre o universo, e o Deus que tem poder sobre a natureza. Mas, queridos, em contrapartida, eu quero que você vá comigo para Tiago, capítulo de número 5, e o verso de número 17. Porque saber quem é Deus, de certa forma a gente sabe. A gente sabe que Deus é Deus, que Ele é todo poderoso, que Ele é maravilhoso, que Ele faz. E Ele faz e fim de papo. Mas Tiago capítulo 5, o verso 17 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Esse Elias, que ora para que não chova e não chove, que ora para descer fogo do céu e desce, que ora para voltar a chover e chove. O texto está dizendo: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E o verso 18 diz: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Aleluia, glória a Deus. Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões que nós. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? Elias era um homem como você? É como você. Ele não tinha nada espetacular, queridos. Ele tinha as mesmas paixões que nós. É o que o texto está dizendo. E aí o texto está dizendo o seguinte: ele era igual a vocês no que tange as fragilidades. Mas deixa eu dizer uma coisa: ele também tinha os mesmos acessos que vocês têm. Os mesmos acessos que nós temos, o acesso ao coração do Pai, o poder de Deus, o sim de Deus, o agir de Deus, o mesmo que Elias teve. Ele está dizendo: você e eu também temos. Ele está dizendo: o mesmo Elias que fez o que fez, você e eu podemos fazer. Que coisa maravilhosa, queridos. Eu não sei você, mas eu não orei muito ainda para chover, ou para deixar de chover, e vi milagres nessa dimensão. Mas se não fizermos é porque não queremos, porque o texto está dizendo que nós podemos. E se nós podemos, queridos, e não usamos, precisamos entender alguma coisa que nós ainda não entendemos. Então o texto está dizendo para nós que há potencialidades que a gente precisa desenvolver. Na dimensão de Elias, é muita coisa, irmãos, é muita coisa. Então, se a gente olhar para esse texto, há um convite de Deus para que a gente viva o que nós temos. Você já pensou? Se quem sabe lá nos últimos dias de vida, você descobrisse que você é um bilionário, e você vivesse a vida toda bem, mais ou menos, sei lá, de alguma maneira você viveu a vida toda, mas daí nos últimos dias da sua vida você descobre lá que você é um bilionário. Já pensou? Você ficaria frustrado, será? Será que você ficaria indignado, pensando: meu Deus do céu, a vida inteira isso na minha conta e eu não usei? É praticamente isso aqui, a enésima potência, o que Deus está dizendo. Porque se a gente vive aquém ou abaixo dessa proposta, Ele está dizendo: se a gente não usa o poder da oração, é porque não quer, é porque está aqui.
está na nossa conta. Elias é como eu e você, só que ele entendeu como acessar o coração do Pai, entendeu o poder da oração, entendeu o quanto isso pode transformar vidas, histórias, nação e, por que não dizer, ele mesmo usufruir dessas bênçãos. E essa é a grande diferença de nós e de Elias para começarmos a conversa. E é nesse ritmo que a gente quer finalizar esta campanha, nos convidando a uma transformação nessa nossa mentalidade do poder da oração, o poder que ela tem e que a gente usufrui ou não. E se eu te dissesse que há muitas questões que nós estamos vivendo, ruins, e que queremos mudança, e que elas não acontecem porque a gente não ora? Não seria triste isso? Imaginar que é possível mudar algo através da oração, mas que a gente não muda porque não quer? O que seria, de certa forma, uma loucura imaginar que uma situação ruim, que eu quero que mude, não é mudada porque eu quero. Porque o querer, queridos, precisa acionar esse passo de pagar o preço. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, até que a gente descobre o quê? O preço. Você fala, eu queria aquela mansão, mas daí você descobre o preço, você fala, não, eu queria, mas não quero tanto assim. Mas o dia que você olha e fala assim, eu vou trabalhar de dia, eu vou trabalhar de noite, eu vou melhorar, eu vou fazer um curso, eu vou me aperfeiçoar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou alcançar esse objetivo. Então você ligou o querer de fato em você. Agora esse que a gente chama de querer, que é o querer que mal e mal vai até a página 2, você fala eu quero, mas quando você descobre o tamanho do trabalho e você diz eu não quero, essa é a diferença de nós e Elias. Porque Elias sabia o poder de oração, assim como eu e você sabemos o poder da oração. Só que Elias usava e queria isso na sua vida. Então, queridos, isso é um pouquinho do que a gente quer usar aqui como introdução. E como eu havia dito, eu queria falar rapidamente aqui sobre 7 benefícios que a ciência tem hoje comprovado cientificamente do poder da oração, que ela traz hoje de benefício para nós. Não precisaríamos disso, até porque nós temos a palavra de Deus, e se Deus disse para fazer é porque a gente sabe que é bom, e se a gente sabe que é também Deus nos convidando para isso, a gente precisa entender que é um mandamento. Então só entender que Deus falou já é o suficiente para nós, amém ou não amém? Mas hoje você vai sair com 7 incentivos a mais. E deixa eu dizer, essa lista não é só esses 7. Esses 7 são alguns deles. Mas há muitos outros benefícios que a ciência vem comprovando hoje, através de estudos, através de aparelhos, ressonância magnética e outras. Então tem sido comprovado os benefícios em nós do poder da oração. Coisa que outros medicamentos e outras atitudes não produzem em nós. Então a primeira bênção que nós temos, o que a oração faz? Em primeiro lugar, ela aumenta a nossa resistência à dor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ela diminui o fluxo da estimulação. Ela trabalha no nosso córtex parietal superior. E ela é responsável, que é essa parte do nosso cérebro, ela é responsável pela parte das sensações, da temperatura, do calor, da dor, das percepções físicas. Então, quando uma pessoa está em oração, a atividade dolorosa, queridos, ela diminui. E com isso aumenta a resistência à dor e ao ambiente em que você está. Nós falamos um pouco sobre isso há 2 semanas atrás, se eu não estiver enganado, quando nós falamos em Atos capítulo 16 e mostramos como Paulo e Silas, numa situação extrema de dor, estão ali altamente resilientes e resistentes. Altamente. O problema está, eles foram chicoteados, e à meia-noite eles estão fazendo o quê?
louvando, orando, adorando a Deus. E se você volta no texto, você vai ver que se tem uma coisa que a vida de Paulo era regada, era uma vida de oração. Inclusive eles estão aonde eles estão, fruto de oração. Eles oraram para estar até ali. Mas de repente vira o cenário, e naquele cenário eles são presos, chicoteados e jogados numa cela escura. No entanto, eles estão lá fazendo o quê? Orando, cantando, louvando a Deus, adorando a Deus. Isso, queridos, só é possível com oração. Então os estudos eles têm comprovado que a resistência da dor para quem ora é diferente. A minha esposa trabalhou no Jaime e ela falava a diferença de uma pessoa que chegava lá, que é uma pessoa cristã, uma pessoa que tem uma fé, de uma pessoa que não tem. Nós ficamos sabendo, principalmente na pandemia, vimos isso claramente, as pessoas que recebiam o impacto da notícia e algumas pioravam. Por quê? Porque a imunidade baixava, a pessoa se sentia mal, a imunidade ia baixando e aquela pessoa ia piorando. E algumas pessoas que simplesmente parece que elas levavam a vida como se não tivesse acontecido nada. E dizendo, Deus vai me livrar, e o Senhor vai me dar vitória, Deus está no controle, Deus está na ação, vai resolver, e elas passavam aquilo ali como se não tivesse acontecido nada. E isso só é possível, queridos, com uma vida de oração. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei como que está a sua capacidade de enfrentar os problemas hoje, mas você sai daqui nesta tarde entendendo, quer aumentar a sua resistência, quer aumentar a sua resiliência, ore mais, ore mais, ore mais. Em oração, queridos, a oração ela estimula o fluxo e com isso ela nos dá mais resistência à dor, e o ambiente que estivermos enfrentando, por pior que seja, você ganha em qualidade em ambientes ruins. Come muito, come pouco, mas esse é um banquete dos céus para mim e para a sua vida. E a gente vê isso o tempo todo em gente de oração. A gente percebe isso também em 1 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 18. Vamos ver o que diz lá? 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 8 ao 18, diz assim: em tudo somos atribulados, atribulados é fora, e por dentro, como é que nós angustiados, em tudo nós somos atribulados, mas não, então por fora as tribulações estão, mas aqui dentro não. Olha o que o texto está dizendo para nós. Por fora as tribulações vêm, mas internamente nós não estamos angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perplexo é o espanto que isso nos causa externamente. E internamente, nós não estamos nos sentindo desesperados. Perseguidos, por fora também. Tantas perseguições acontecem, mas internamente, como é que eu me sinto? Amparado. Eu não me sinto desamparado. Abatido. São tantas coisas que nos batem ou nos abatem o tempo todo. Mas nós, internamente, como é que nós estamos? Inteiros. Nós não estamos destruídos. E esses ambientes só podem ser produzidos com uma vida de oração. A oração produz isso em nós. Então, os ambientes desagradáveis, queridos, eles são melhorados através de uma vida de oração. É por isso que a gente vê tanta gente passando por situações que você fala, meu Deus, eu não aguentaria passar o que essa pessoa está passando. Mas vai ver a vida de oração que está carregando essa pessoa. Vai ver o que está sustentando. E geralmente é assim, né, irmãos? Parece que a gente
potencializa a vida de oração quando as coisas apertam. E é por isso que quando as coisas apertam a gente ora mais. E é por isso que a gente passa para o outro lado dando glória a Deus. Aí muitos de nós poderíamos olhar e com certeza, se a gente fizesse aqui uma rápida reflexão sobre situações da nossa vida que a gente passou e venceu, e que a gente olha hoje e fala, meu Deus, eu não sei se hoje eu aguentaria, você esqueceu o ingrediente, é que na época que você venceu, você estava orando mais, você estava buscando mais, você estava mais na presença de Deus, e geralmente você foi empurrado para isso, geralmente a gente é empurrado para isso, a situação fica de uma maneira que não tem outra coisa a fazer, a não ser orar, e automaticamente na oração você ganha em resistência, resiliência, a sua fé aumenta, e aí daqui a pouco você passa do outro lado, e passa de um jeito que nem você acredita quando você olha para trás, não é que eu passei? Aleluia! Em segundo lugar, queridos, a oração aumenta a reconstrução cerebral, ou neural. Aqui a ciência trata disso como a plasticidade neural, a plasticidade cerebral. A oração aumenta a plasticidade e a capacidade de regenerar neurônios, de religar sinapses e de refazer circuitos. Então, o que eu estou falando para vocês, eu obviamente nem teria todo esse conhecimento para passar para vocês hoje, um material científico, mas isso eu tirei especialmente para quem quiser continuar, vai ver no podcast do Douglas Gonçalves, junto com o Dr. Jonatas Leônio. Se você colocar lá as sete efeitos da oração, ele fala um pouco sobre isso. E você vai ouvir um pouco mais sobre essas questões. Agora, essa questão da regeneração ou da plasticidade, a ciência até um tempo atrás, ela só pensava em neurônios que morrem. E hoje ela já consegue detectar regenerações a partir de pessoas que têm uma vida de oração. E isso nós estamos falando através de estudos científicos. Então a própria ciência vem validando aquilo que hoje nós simplesmente sabemos que precisamos fazer. Mas às vezes a gente não entende exatamente o porquê. E agora a ciência vem nos ajudando a entender que até para a idade que vai chegando, e a gente vai de alguma forma precisando que essa plasticidade volte, a oração é o caminho, queridos. Então, para aqueles que pensam, a vida já está acabando, eu já estou mais que desligando do que ligado, a proposta de Deus é ore mais. Porque é na oração que a gente vai renovando a nossa mente, renovando a nossa mentalidade, inclusive. Parece que a gente vai morrendo nos sonhos e nos projetos, quanto menos a gente ora. Por quê? Porque a gente vai ficando mais racional. E na racionalidade, a nossa visão ela é muito vertical, queridos. Agora, quando a gente ora, então a fé é ativada. E quando a fé é ativada, a mente está trabalhando. E isso nos ajuda, queridos, a gente rejuvenescer neurônios. Imagina uma coisa dessa. O que faz isso? O poder da oração. Então, em primeiro lugar, você ganha aumento, resiliência de dor. Em segundo lugar, você ganha em reconstrução cerebral ou neural. Em terceiro lugar, a oração aumenta a concentração e a atenção. Queridos, hoje é um dos principais problemas da atualidade, é uma das principais demandas, as pessoas hoje conseguir ter concentração, foco. Nós estamos em uma sociedade altamente ativista, que faz tudo e não faz nada, está ligado em tudo e não está ligado em nada. E hoje as pessoas estão cada vez mais querendo saber como ter foco, como ter atenção concentrada naquilo que está fazendo. E algumas das tantas e tantas doenças desse tempo são os TDAHs e tantas outras coisas que parece que está todo mundo ligado em 220. É normal hoje você ver uma pessoa com a TV ligada e com o celular na mão. E acha que assistiu o filme. Ela tem certeza que assistiu o filme.
Tem certeza que está dando atenção ao que está ouvindo. E agora, com essa velocidade de 2 aí, acho que tem gente já pedindo a velocidade de 3, né? E daí olha o áudio e fala, meu Deus, 2 minutos de áudio? Eu vou colocar a velocidade 2. Esses dias eu estava brigando comigo mesmo, porque eu estava abrindo uma página da internet, e eu estava inquieto, que aquela página levou quase 15 segundos para abrir, irmãos. Qual é a velocidade que você quer hoje do computador? Clique, é num clique e abrir. Menos que isso, como é que você fica? Tem alguma coisa errada nessa internet. Você já começa, pode ser que a primeira página você até diga assim, tá bom, mas se tiver que abrir várias páginas e toda hora te der 7 segundos, daqui a pouco você vai baixar aquele computador e falar, está muito demorado essa internet. É nisso que a gente está hoje. Como ter hoje atenção concentrada, como você ter foco, a oração aumenta a atividade do lobo frontal, queridos. Ela é responsável por fazer a nossa atenção, prestar atenção em algo e por manter a nossa concentração. Obviamente, tudo isso nos convida a gente aprender a orar também. Porque de repente, o jeito que a gente ora está muito hoje contaminado com o nosso estilo de vida. Qual que é a nossa oração? Vamos chegar lá, dobra o joelho, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, abençoa tudo, e o Senhor faz isso tudo em todas as coisas, e abençoa toda a minha família, e faz isso, e faz aquilo, e obrigado, e vamos embora. Aí de repente você pode só estar trazendo o estilo de vida de lá para cá. Então, no mínimo, isso também nos convida, qual é o tipo da oração certa? Que oração é essa que faz com que eu me concentre melhor, que eu tenha mais foco? Então eu preciso desligar, eu preciso estar na oração. É o que diz Mateus capítulo 6, quando Jesus diz, fecha a porta do teu quarto, entra e fecha a porta. Ele não está dizendo isso apenas de um espaço reservado, ele está dizendo, deixa as coisas lá fora e vamos ser só nós dois agora. Agora é pai e filho, e o teu pai que está no secreto. Então ele está nos convidando para que ali dentro a gente esteja entre pai e filho, no momento dos dois. Mas a gente entra, parece que no balcão de negócios, ou na bolsa de valor de Deus, e começa, e tem que ser rápido, porque tem tanta coisa para falar, e aí a gente faz os nossos pacotões, né? Nosso atacadão de oração. Então a gente abençoa tudo, salva tudo, alcança tudo e todos. Será que a gente orou? Ou será que a gente está simplesmente tentando dizer, eu orei? Deus quer mais do que isso, queridos. Se a oração tem esse poder, então a gente entende também que a gente precisa dar uma desligada e sintonizar na estação de Deus. Porque as nossas concentrações e as nossas atenções, elas estão muito ligadas a tudo e a nada. E a gente acaba se ligando naquilo que chama mais a nossa atenção naquele momento. Uma das melhores invenções e uma das piores invenções foi o controle remoto. E aí piorou quando veio a TV a cabo. Você levava mais tempo passando de canal em canal do que assistindo alguma coisa. E o pior não era isso. Às vezes você escolhia que tinha que escolher alguém, né? Você passava lá 100 canais, e passava, A hora que você escolhia você ainda estava inquieto, porque tinha uma coisa passando no outro lá. Estava assistindo aqui pensando, poxa, mas e o outro lá? Eles resolveram isso, o que eles fizeram? YouTube. Agora você assiste espera o teu tempo, mas você assiste o outro depois. E tem gente que não fica feliz, fala, sabe, mas eu vou assistir um pouquinho desse, e depois eu termino tudo isso. Então, queridos, nós precisamos entender que a oração também é este ambiente aonde vai nos dar concentração, atenção, e isso, queridos, é o que acaba nos ajudando também em tudo na nossa vida, porque a falta de atenção nos leva para onde? Em quarto lugar, a oração aumenta a felicidade. Se você não deu um glória a Deus aí, perdeu uma boa oportunidade.
A oração, ela aumenta a atividade do sistema límbico. E entre muitas coisas, e entre muitas áreas, essa é a área das nossas emoções. Ela aumenta numericamente a quantidade de serotonina e de dopamina, que são neurotransmissores relacionados à felicidade, queridos. A pessoa que ora tem uma atividade maior nesse cérebro emocional, que é o cérebro límbico, e ela tem maiores índices de satisfação. Será que não é por isso que a gente é tão insatisfeito? Que a gente ora pouco? E a gente é insatisfeito tendo, tá? Até na realização, a gente muitas vezes é insatisfeito. É capaz de terminar uma festa de celebração para depois estar falando o que deu errado. E perdeu o sono pelo que deu errado, e não pela celebração toda, por todos os momentos bons, por tudo aquilo que deu certo. Então a oração, queridos, ela, como ele diria, ela ativa a nossa alegria, a nossa felicidade com coisas mais simples. E talvez por isso a gente fica escalonando e tentando encontrar felicidade num outro andar. A gente sempre quer algo maior. Por quê? Porque parece que não estava aqui a felicidade. E a gente vai para outro, vai para outro. E aí a gente vê pessoas que estão lá numa casinha de pão, de piso de terra, de chão de terra, numa alegria que a gente olha e fala, onde é que tem para vender isso? E aí a pessoa numa mansão, querendo subir numa terceira ponte, vocês sabem para quê? Então, queridos, a oração, ela é também esse ativador da alegria que muitas vezes a gente não percebe aquilo que a gente tem. Ela vai ligar isso em nós. Em quinto, a oração descansa mais que o sono. É forte isso, não acha? A oração descansa mais que o sono. E eu não estou dizendo aqui que não é importante orar, irmãos. O que ele está dizendo aqui não é que não é importante orar, que não é importante dormir, o sono. O que ele está dizendo aqui é que é mais importante orar do que dormir. Imagine. Por isso Jesus passava noites orando. E depois de dias cansativos, Jesus passava o quê? Orando. O que as pesquisas já têm evidenciado? A atividade elétrica do cérebro, ela tem algumas frequências, como se fosse um rádio. Durante uma atividade de oração, a onda da eletricidade que se gera, a frequência elétrica dela que se gera, é uma frequência que descansa a mente mais do que o sono. Imagine que coisa maravilhosa. Deus colocou isso para nós, irmãos. Por isso que não depende de cenário nenhum. O meu netinho, até esses dias, acho que agora não mais, mas até esses dias, para ele dormir melhor, a gente colocava aquele ruído branco. Quem conhece ruído branco aí, dá um sinalzinho. Principalmente os pais desse momento, né, certamente conhecem. É que ó, ruído branco. É isso aí, praticamente isso daqui é o ruído branco. E aí você coloca num bom volume e a criança dorme. Eu cheguei um dia, recém-nascido, estava aí lá no quarto com esse barulho, dormindo. E eu não sabia, né, com meu conhecimento, vai acordar a criança com esse barulho. Fui lá e desliguei. Irmão, não demorou 5 segundos, ele acordou. E os pais vieram, não, isso aí é ruído branco, não sei o que lá, para a criança dormir bem, não sei o que e tal, não sei o que. Eu ainda cético com isso, mas eu fui vencido, já no primeiro sono dele eu descobri que realmente aquilo funciona. Porque quando você não colocava aquilo, qualquer barulhinho ele acordava. Quando você colocava aquilo, podia passar moto, podia passar o que viesse, ele estava lá e dormia, que era uma maravilha. Eu falei, oxi, que benção. Ele simula o barulho do ventre da mãe, né? Segundo os especialistas aí.
E imagine essa frequência então, irmãos, da frequência de oração. O que ela faz conosco então? Nessa frequência ela descansa mais que o sono. É uma frequência de altíssimo descanso. Com isso você pode descansar física e mentalmente pela oração e através da oração. E se você não deu um glória a Deus, perdeu uma boa oportunidade. Porque diferente, por exemplo, do meu neto, que eu tinha que colocar um aparelho para ligar, e às vezes eu tinha problema, porque não estava carregado o aparelho, aí você tinha que colocar na tomada, e aí se não tivesse o aparelho para ele dormir, ia ser complicado, ele acordava com qualquer coisa. Agora nós temos essa sintonia do céu à nossa disposição, sem precisar de nada, gratuito, acessível a qualquer pessoa. Pode glorificar o nome do Senhor? Então, tem pesquisas que mostram que quem ora tem um nível de cortisol pela metade em relação a quem não ora. Cortisol é o hormônio do estresse, queridos. Ele deixa o corpo mais estressado, mais inflamado. Então, quem ora tem 50% menos imunidade à dor crônica. A oração tem um efeito poderosíssimo por descansar e por desestressar. Diminui o cortisol, diminui a inflamação crônica. É um poderosíssimo ativador do sistema nervoso parasimpático. É o que te deixa tenso, nervoso, é o que te dá o stop, é o que te relaxa. Libera neurotransmissores e isso faz com que você descanse. Por isso que a gente vê gente, às vezes, numa situação de guerra extrema, daqui a pouco a pessoa ora, parece que a paz chegou. E o problema está lá ainda, mas parece que a pessoa entrou num outro mundo nirvana, que alguns chamariam. É o poder da oração. Aí, eles fazem até uma tirinha nessa hora no podcast. Eu não sei vocês, mas eu de vez em quando estou orando e às vezes, de vez em quando, dependendo do cansaço, eu acabo dormindo também. Então imagine quem ora e dorme. Se para orar você descansa, imagine quem ora e dorme então na mesma oração. Mas essa fica só como momento cômico, tá? Filipenses capítulo 4, olha o que a palavra de Deus nos diz, e o verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha aqui, ó, Deus resolvendo a nossa ansiedade, como? Com oração e com súplica. E olha o que ele diz que vai acontecer no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Aonde? Em Cristo Jesus. Você pode dar um glória ao nome do Senhor? E aí, continuando o mesmo texto que a gente começou lendo agora, Tiago capítulo 5, a partir do verso 13. Só aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 chamados à oração. Só do verso 13 ao verso 18. Diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Tem alguém aflito aí? Resolva com oração. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E aqui fica uma ressalva. Olha o que ele diz: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem. Isso aqui virou quase um versículo que não existe mais. Hoje é as pessoas que oferecem oração. Antes as pessoas vinham pedir oração. Agora parece que são os líderes que têm que oferecer oração. O texto mostra que é o contrário. Você precisa, você que pede. Então chame os presbíteros e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E aí o que vai resolver? Verso 15. E a oração feita da fé salvará o doente. A oração, que tipo de oração? Com fé. Salvará o doente. Olha o que o Senhor vai fazer. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados.
Olha o poder da oração, queridos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Tem orado por alguém? É bíblico. Ore um pelos outros. Para quê? Para que sarareis. Para ser sarado, ore um pelos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Não é pouco não, a oração pode muito. Então essa frase tipo, eu não posso fazer nada por você, só posso orar, como se fosse diminuir, irmão, melhor do que fazer alguma coisa por você, é orar por você. E aí ele fala do texto, Elias era homem sujeito às mesmas paixões, e orando, pediu e não choveu, e por 3 anos e 6 meses, e depois orou, e a chuva desceu, e a terra produziu o seu fruto. Então é nessa dimensão que o Senhor está dizendo que nós podemos resolver as nossas questões através de uma vida de oração. A oração descansa, e descansa mesmo nas tribulações. Sexto, a oração melhora a autoestima. E esse também é um dos problemas também hoje em dia, né? A oração tem o poder de aumentar a quantidade de ocitocina, conhecido hoje como hormônio do amor, queridos. É o que liberamos numa atitude de amor. Ocitocina, por exemplo, uma mãe quando dá à luz, ela libera muita ocitocina, tanto antes quanto depois. Então ela deu à luz, por isso que o texto bíblico diz, a dor parece que vai até a mãe da luz. Quando a mãe deu à luz, ela esquece da dor. Então ela recebe aqui uma carga, uma cachoeira de ocitocina. E isso acontece todas as vezes que a gente é generoso, que a gente faz o bem, que a gente faz alguma coisa. Quando a mãe amamenta, ela está liberando ocitocina, por isso que ela se sente bem. E isso é possível através da oração. Existem livros falando sobre isso. A ocitocina tem sido muito relacionado hoje à autoestima. Então, ore, que até você vai descobrir cada vez mais a sua identidade. Está inseguro? Está com alguma questão que você precisa resolver na sua autoestima? A oração produz a identidade que é sua para a glória do Pai. E em sétimo, para a gente finalizar, a oração melhora a capacidade de tomar decisões. Consegue? O vídeo, manda o vídeo para nós, por gentileza. Vídeo bem rapidinho, mas serve para a gente, antes da gente orar aqui. A oração é algo que veio para surpreender todos aqueles que eram céticos e fizeram estudos para comprovar que aquilo era balela. Ela ajuda porque tem gente falando aí de The Secret, né? É o segredo, eu atraio a positividade. Será que ela ajuda por quê? Então, essa era a grande questão que a gente ia atrás. O que a gente não esperava é que a oração de um terceiro influenciaria naquele paciente. E agora? Cadê o placebo? O cara nem sabe que estão orando por ele. A gente tem um grupo de pacientes em coma, com fentanil e midazolam em bomba para eu manter um coma induzido. Ele não tem noção nem de que ele está vivo. Que dirá que alguém está orando por ele? Como que você explica, num trabalho, eu me arrepio de falar isso, com mais de 1000 pacientes, você ter melhora muito maior, eu digo muito maior, no grupo em que oravam por eles? Como é que você me explica isso? Vamos colocar em pé, queridos? Então a oração, ela ajuda na capacidade de tomar decisões. Ela acessa o lobo pré-frontal, que é a nossa capacidade de significar as coisas, discernir melhor, de tomar decisões. Então a boa palavra para nós é, antes de tomar uma decisão, ore. Quando for tomar a decisão, ore. Quando estiver agindo, ore. E depois que já estiver também no processo, continue orando. Porque
Aqui nós temos rapidamente 7 benefícios, que não são todos, aqui são só alguns. Aqui ele já citou mais um, que nem está na lista, do poder da oração pelos outros, o quanto isso abençoa as pessoas, e o quanto isso você também é abençoado, porque a gente também tem que pensar nos outros, mas não se esqueça que tem gente orando por você. E aqui ele está falando de gente sendo abençoada em coma, que nem sabe que tem alguém orando por ela. E a medicina consegue comprovar que pessoas que estão sobre a oração têm melhores resultados que pessoas que não tem ninguém orando por eles. E aí, a medicina precisava ter dito isso para nós? A ciência precisava ter dito isso para nós? Eu e você somos prova viva disso, irmãos. Quantos de nós estamos aqui fruto do quê? De oração. Oração dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, oração de vizinhos, oração de familiares. E quanta gente você já não abençoou com a sua oração? A oração aumenta a resistência à dor, a oração aumenta a reconstrução cerebral, a oração aumenta a concentração e a atenção, a oração aumenta a felicidade, a oração descansa mais que o sono, a oração melhora a sua autoestima e a oração melhora a capacidade de tomar decisão. Quer mais ou tá bom para começar? E aí, esse é o maior motivo da gente orar? Não. Isso aqui é só um plus, irmãos. Isso aqui é só Deus hoje usando a ciência para dizer o que Deus disse que é para a gente fazer, porque é bom para nós, que realmente é bom. Mas a gente já vive isso na prática. A gente sabe a diferença de uma pessoa que ora e de uma que não ora. A gente já sabe disso. Já está mais do que comprovado. A gente vê nas famílias, nas pessoas, gente que tem uma vida de oração e gente que não tem. E o quanto a gente sabe, o quanto isso é fundamental na nossa vida e o quanto a gente está em falta. Quando a gente está numa situação difícil, a gente não pensa, estou precisando orar mais. Quando tem uma situação muito complicada, a gente não pensa, eu devia ter orado mais. Então, queridos, nós vamos fechar essa campanha hoje aqui, nos comprometendo a fazer dessa campanha um estilo de vida. E se você quer isso para a sua vida, saia do seu lugar e venha até aqui à frente e vamos orar juntos. Eu não vou orar por você, porque eu também estou incluso nessa oração. Glória a Deus, o Senhor nos proporcionou nesta campanha um tempo de oração diferente. Eu experimentei algumas coisas que há muito tempo não vinha experimentando nesse tempo de oração. Alguém mais? Alguém experimentou alguma coisa diferente nessa campanha de oração? Dá um sinalzinho com a mão. Levanta bem alto, quero ver. Bênção, bênção. Mas é só o começo. Isso aqui não resolve. Isso aqui é só o chamado de Deus de vem para dentro, que tem mais coisas para nós. Então eu quero a partir de hoje, para esse ano, ano que vem a gente pensa diferente, mas esse ano, a gente vai continuar com esse momento de oração antes do culto, que a gente fazia de 15 minutos, será de 30 minutos. Então você que quer chegar antes para orar, você já sabe, o culto começa às 15, a hora do louvor, mas a oração começa às 14h30. 14h30 já pode vir aqui dobrar o joelho, vem orar. Não consigo orar de joelho, ora sentado, não consigo, ora de pé, ora andando, ora deitado, mais ora, mais ora, vamos orar. Essa é a solução, não tem varinha mágica, não, é oração, é o que a gente precisa. Quer construir a sua história? Fale mais com o seu pai, porque a oração é falar com o pai, é falar com Deus. Como é que a gente pode viver uma vida sem falar com Deus? Simples assim. Como que a gente pode esperar fazer aquilo que agrada a Deus sem conhecer a vontade de Deus? E por mais que eu e você oremos, ninguém aqui chega perto de Jesus. E ele orava. E orava muito. E orava o tempo todo. Então nós precisamos que essa campanha seja um estilo de vida. E quem sabe daqui a uns anos a gente poder dizer, aquela oração mudou a minha vida. Porque a partir dali, a minha vida de oração passou a ser outra. Então eu te convido agora a você fazer a sua oração com Deus. Abra o seu coração e peça para Ele essa transformação,
essa capacidade, esta unção. Peça para Ele agora, em nome de Jesus. Não quero interromper teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso a minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que eu venço cada aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Pai, nesta tarde estamos nós em tua presença, arrumando o nosso altar na vida de oração. Muitas vezes a correria do dia a dia, as nossas metas, os nossos sonhos, os nossos objetivos, a gente corre desenfreadamente e a gente tenta de um jeito, a gente tenta de outro, e parece que o tempo, Senhor, voa e a gente não tem tempo para nada. Mas Pai, nos perdoa o nosso ativismo, nos perdoa, Senhor, a gente achar que consegue resolver de um jeito inteligente apenas. Nós queremos mais do que isso. Nós precisamos do Senhor conosco, da sua direção, da sua orientação. Precisamos de comunhão, precisamos de intimidade, precisamos te conhecer, precisamos conhecer a tua vontade e precisamos, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E não existe outra maneira de a gente chegar neste lugar se não for numa vida de relacionamento com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de amar a oração, ter prazer na oração, dedicar a oração, dar tempo e tempo de qualidade na oração. Nos perdoa, Pai, de muitas vezes vivermos simplesmente pedindo para que os outros orem para nós, de vivermos na muleta dos outros. Pai, que seja esta campanha a campanha que vai trazer uma nova identidade, a tua identidade para a nossa vida. Mais do que saber, a gente quer colocar em prática, Pai. Então derrama sobre nós aqui esta unção, Pai, de capacitação de vida, de oração. Entre muitas coisas, que as pessoas nos conheçam, que elas nos conheçam como homens e mulheres de oração, de gente que tem comunhão e intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus, toda procrastinação saia, toda preguiça saia, todo sofisma saia, tudo aquilo que atrapalha a oração seja destruído em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja destruído agora. E em nome de Jesus sejam construídos altares de oração agora, Pai. Ambientes da tua presença, do Pai e os filhos e o Pai. E neste ambiente o Senhor construa histórias. Nesse ambiente a gente construa os testemunhos de vida. Nesse ambiente a gente abençoe pessoas. Nesse ambiente o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos finalizar agora, queridos, mas antes disso eu quero apresentar para vocês um texto bíblico. Joga aquele texto para nós, por gentileza. Vamos ler todos juntos, queridos. 1, 2,
3. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mais uma vez, o meu Deus suprirá todas as necessidades, aleluia, de acordo com as suas gloriosas aleluia, riquezas em Cristo Jesus. Glória a Deus. diga: eu recebo em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Manda lá. E esse é o tema da próxima campanha. Pode jogar o banner para nós, por gentileza. Totalmente supridos por Cristo. Se prepare para esta campanha, porque nós vamos finalizar esse ano totalmente supridos em Cristo. Amém? Nós falamos que nós vamos orar mais, nós nos comprometemos